Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir hoje o tema Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Contudo, antes de falarmos propriamente da obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, nós vamos nos aproximar do contexto histórico que leva à ruína do período medieval, isto é, do período feudal, e faz nascer uma nova perspectiva, que seria o período da modernidade e o renascimento. Por que este contexto histórico é importante? Porque nós estamos diante da reforma protestante e o contexto histórico gerado por todos os reformistas, aqueles que, indo contra a religião católica, contra os preceitos católicos, buscam estabelecer uma reforma religiosa por excelência. Pois bem, vamos passar aqui por alguns contextos, algumas características desse contexto. A começar pela crise do século XIV. Vejam, a população cresceu e as terras para produzir alimentos tornaram-se escassas. Houve fome entre a maioria dos reinos. Soma-se a isto a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que ocasionou morte entre os homens, força produtiva mais importante no período, e destruição das instalações feudais imprescindíveis para a sobrevivência. Outro grave evento foi a peste negra, que espalhou mortes em tão grande proporção que promoveu um questionamento filosófico nos homens sobre Deus e sobre o futuro da humanidade. Portanto, o século XIV já começa a pensar e a vivenciar uma queda do mundo feudal, do período medieval. Outro acontecimento muito importante é o descontentamento da burguesia. Os burgueses sofriam censura dos católicos em relação à usura, prática de empréstimo por meio de cobrança de juros. Segundo a Igreja Católica, a economia deveria ser regida pelo justo preço, ou seja, o valor do produto não deveria incluir lucro, mas apenas os custos de fabricação e venda. A usura era essencial às atividades mercantis. A burguesia passou a ver a intervenção da fé católica como um problema para seus negócios. Assim, vários integrantes da burguesia apoiaram o surgimento de religiões que não condenassem seu meio de vida. Ou seja, um descontentamento da burguesia com as práticas contrárias ao seu trabalho da Igreja Católica. Interesses absolutistas é um outro acontecimento que marca esse contexto protestante e do final da Idade Média. A Europa passou a viver uma nova realidade política no campo institucional com a formação do Estado-nação. Essa mudança representou a decadência política e a ascensão de poderes políticos mais centralizadores, que mais tarde se reproduziram, melhor dizendo, na forma do absolutismo. Em paralelo a esse processo, foi diminuída a influência da Igreja diante do contexto da Alta Idade Média. A insatisfação dos monarcas com o poder do Papa, somada aos interesses da nobreza nas terras da Igreja, contribuiu para as reformas religiosas protestantes, ou seja, interesses absolutistas são mais um dos acontecimentos que marcam essa renovada expectativa que vai culminar com as reformas protestantes. Divergências teológicas. As divergências teológicas são, nesse sentido, fundamentais também. A teologia propõe-se como o estudo das questões referentes a Deus em sua relação com o mundo e com os homens. Segundo a perspectiva católica, a explicação sobre a salvação do homem era de que dependia de cada indivíduo. Cada um, por meio do livre-arbítrio, poderia testemunhar uma conduta coerente com os ensinamentos de Cristo
e assim ser salvo. Os sacerdotes ajudariam nessa conduta, administrando os sacramentos e orientando os fiéis. A contestação à obediência dos dogmas católicos por parte dos reformistas protestantes gerou a perspectiva de que a salvação era independente das escolhas do indivíduo, visto que o destino de cada um era traçado por Deus. Isso passou a dispensar os sacramentos, como a confissão, por exemplo, e a exigência de conduta segundo um modelo. Ou seja, as reformas protestantes questionaram o poder centralizador da fé católica que direcionava uma espécie de salvação. Esta salvação proveniente da concepção teológica católica propunha a noção de que o indivíduo era o grande responsável pela sua salvação, uma vez que os sacerdotes poderiam guiá-lo nesse caminho. Os reformistas, portanto, protestantes, não aceitavam essa perspectiva, uma vez que o indivíduo não é tão livre assim, mas subordinado a Deus. Portanto, a salvação cabe a Deus e não ao sacerdote, não à cura da alma proveniente de um homem que, segundo os reformistas, era igual aos outros homens. Pois bem, nós temos aqui o desregramento moral no clero católico, algo que incomoda muito Martim Lutero, por exemplo. Desde que Constantino se converteu ao catolicismo no século IV, a Europa tinha abraçado a nova fé em massa. Era comum tornar-se membro da Igreja, nem sempre com a devida consciência do que isso significava. Muitos homens aderiram aos mosteiros e aos cargos eclesiásticos buscando um refúgio econômico e não exatamente professar a fé. Desse modo, ao longo do século XII, as fontes históricas disciplinares da Igreja Católica, os concílios episcopais já demonstraram várias diretivas tentando disciplinar a conduta de alguns que se mostravam mundanos. No século XIV, a proporção de corruptos dentro da Igreja era enorme. Muitos filhos secundogênitos que, por não terem a primogenitura, perdiam a herança das terras. Entravam para a Igreja Católica no intuito de exercerem poder político e tornarem-se grandes senhores feudais. Também outros fugiam de dívidas e de casamentos, tornando-se clérigos. Isso resultou que grande número de membros da Igreja expressavam uma vida imoral, em desacordo com os votos que professavam. Assim, muitos viviam no luxo, mantinham concubinas, comercializavam objetos como se fossem relíquias e toda sorte de desgraçamentos morais que abalaram a crença dos fiéis na hierarquia da Igreja. Nós temos que ter em mente que, no final da Idade Média, a Igreja e o clero católico estavam profundamente em descréditos, sobretudo pelas práticas imorais dos padres da Igreja. Pois bem, um outro grande acontecimento que vai gerar uma série de discussões contra as práticas da Igreja Católica, contra o catolicismo, é a Santa Inquisição, ou seja, a condenação de pessoas diante de um tribunal específico, apropriado, formado pelo colegiado da Igreja, e tal condenação, nós sabemos, ela muitas vezes gerava a morte na fogueira. Muitas pessoas condenadas, inclusive padres condenados e compreendidos como hereges, pagãos, sofreram a condenação da fogueira. Giordano Bruno, por exemplo, um cientista, um frade dominicano que acreditava na ciência moderna, foi condenado e queimado vivo na fogueira. Sem contar nos vários instrumentos de tortura utilizados pela Igreja Católica para punir as pessoas e punir os pecaminosos. Pois bem, se nós temos a Santa Inquisição e a morte na fogueira, por exemplo,
A venda de indulgências é uma outra prática comum e que vai incomodar principalmente Martim Lutero. Ou seja, vender indulgências significava vender a salvação futura, um lugar, um espaço próprio, futuro, junto de Deus. Caso contrário, se você não pagasse os tributos, você, segundo a tradição das indulgências, não tinha o seu lugar reservado e preservado. Portanto, essas práticas, não só práticas religiosas, mas esses vários acontecimentos marcam a historicidade que vão culminar, certamente, com a origem e a gênese das reformas protestantes e os seus expoentes reformistas. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!